O Corinthians entrou lutando mais. O Corinthians entrou pronto a dividir com a trave. Assim, e o Flamengo menos. Será que o Flamengo já não tem mais interesse no brasileiro? Porque aquele lance do Davi Luiz, hein, Zé Elias? É pra quem tá... O que é aquilo? É desatenção? É erro técnico? Pra o que mim que é displicência. Displicência, falta de concentração. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje vamos acompanhar aqui o pós-jogo entre Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O Mengão acabou levando a pior pra cima do Timão ali, né? Um jogo repleto de tensão, muita briga, muito cartão amarelo, cartões vermelhos ali no final da partida, um jogo bem tenso e no aniversário do Corinthians, a equipe de São Paulo ali acabou levando a melhor pra cima do Mengão, 2-1, no jogo onde o Flamengo não foi bem, na minha opinião o Corinthians dominou ali. Não foi nossa, que domínio, né? Que vantagem do Corinthians, porém, conseguiu mandar no jogo em certos momentos ali, ser melhor do que o Flamengo, que pouco conseguiu criar. Não gerou muitos perigos ali pro gol do Hugo Souza, que fez uma boa defesa ali numa bola onde o Alcaraz tentou levar. Ele conseguiu antecipar do jogador do Flamengo, que depois foi expulso no final, e acabar ali fazendo uma boa defesa pro Corinthians. Então, no final das contas, acredito que valeu a pena. Valeu a pena ali o Corinthians ter pago os 500 mil para ter esse jogador que é do Flamengo, mas tá emprestado ao Corinthians, e o Timão teve que pagar R$500 mil para que o Hugo Souza fizesse essa partida, acabou garantindo os 3 pontos, então assim acredito que foi um bom investimento do Corinthians. Já o Flamengo, mais uma partida horrorosa na temporada, muitos já até pedindo a saída do técnico Tite, que vem fazendo um trabalho muito ruim no comando do rubro-negro carioca. Vamos acompanhar tudo que a imprensa falou nesse pós-jogo a partir de agora. Finaliza bem, eu acho que ele finaliza até melhor do que o Yuri Alberto em relação a isso, ele dá mais opção, né? Aí você libera um pouco mais o Thales Magno, vamos dizer assim, e você faz embora o Garro hoje jogou muito bem, mas você consegue fazer com esses dois volantes uma marcação e dá para o Garro um pouquinho mais de liberdade, fala para ele, ó, quando você perder a bola vai para o lado direito. Fica ali, ou se posiciona, ou você fala com o Giovani para voltar, entendeu? Até porque o Corinthians não fazia marcação-pressão no Flamengo, o Corinthians voltava. Né, para esperar. Então, se você vai esperar, você precisa ter velocidade. Quando o Ramon puxa o Thales Magno para trás para fazer a linha de 3, né, de marcação, porque ele tinha o Fernandes, tinha o Charles e tinha o Thales Magno, que fazia essa marcação junto com os 5 aqui. Né? Então, o Flamengo não conseguia jogar, mas pela morosidade, pela tranquilidade de poder jogar. Se acelera um pouquinho mais o ritmo, chegou um determinado momento, eu mostrei para você ali, ó, comecinho do segundo tempo, o Corinthians cansou, o Corinthians já não está mais fazendo uma boa recomposição. Primeira bola, tocaram para o Pedro com aquela esquerda ali, bateu sozinho no meio campo. Então, era dar ritmo, você movimenta o time adversário. Só que o Flamengo não conseguiu fazer isso. E o Corinthians fez exatamente o que entrou em campo para fazer. Eu vou me defender, vou sair no contra-ataque e vou jogar no erro do adversário. E foi muito bem, brigando em todas as divididas. A segunda bola está sempre ali próximo, um time aguerrido. E o Flamengo não conseguiu jogar. Mas isso é por conta da condição física do Flamengo? Daqui a pouco vai ter entrevista coletiva, a gente vai ouvir, o Tite tem falado muito sobre isso, as contusões têm falado muito sobre isso também. É a questão física que está impedindo o Flamengo de ser mais agressivo? Olha, Bruno, sim, eu não sei qual vai ser a resposta na coletiva. Eu vou te passar a impressão que eu tive vendo o jogo de hoje, especificamente. O Corinthians entrou lutando mais. O Corinthians entrou pronto a dividir com a trave. Assim, e o Flamengo menos. Será que o Flamengo já não tem mais interesse no brasileiro? Eu não acredito. Não acredito? Eu acho que o Flamengo pode ter entrado menos concentrado e acaba que você, para recuperar, para jogar... Se tivesse vencido hoje, vencendo o jogo atrasado com o Inter... Estaria na liderança. Não, estaria na liderança. Exato. Eu acho que nada justifica o Flamengo não pensar no Campeonato Brasileiro. E aí tem uma outra coisa, é aniversário do Corinthians. O Corinthians está mergulhado na zona de rebaixamento. O Corinthians está com um cenário de o brasileiro, eu não posso cair. Sim. Então, eu acho que hoje foi uma declaração bem explícita. O Corinthians, se continuar desse jeito, né? Se continuar desse jeito, é difícil cair, porque vai lutar muito. Pode até cair, mas vai lutar bastante. E o Flamengo, para mim, competiu menos. Pode ser desgaste, pode ser falta de elenco, o elenco principal, muita gente machucada. Para mim, competiu menos. Porque mesmo com os desfalques, o time do Flamengo que entrou em campo é para pelo menos competir. Claro que sim. Você tem ali os 2 zagueiros, o Fabrício Bruno e o Davi Luiz. Como é que o Davi Luiz não corta aquele lance ali? Varela de um lado, Ayrton Lucas do outro. Displicência. No meio de campo você tem o Eric e o Léo Ortiz.
Aí você ainda tem na linha ali o Gerson... E o Alan no banco. O Alan no banco, mas estou pensando no time que entrou em campo, certo? O Gerson, o Luiz Araújo... De um lado. Bruno Henrique e Pedro. Um baita de um time, né? Opa, não é? Sim. Porque aquele lance do Davi Luiz, hein, Zé Elias? É para quem tá... o que é aquilo? É desatenção, é erro técnico? Para o que mim que é displicência. Displicência, falta de concentração. E outra, eu até brinquei, né, com você e eu falo aqui, não tem nenhum problema. Aquela história, e isso acontece com os jogadores. Você joga, você está acostumado a jogar e você vê determinados lances dos adversários. Né? A maioria dos jogadores estão acostumados a assistirem jogos do Corinthians, a assistirem o que o Yuri Alberto faz, as limitações, os problemas. Ô, Zé, eu vou te interromper rapidinho, a gente volta nesse lance do Davi Luiz, mas o pessoal da Neoquímica Arena está chamando, tá? Então tem a Duda Gonçalves, depois a gente até separa esse lance do Davi com o Luiz Alberto, para a gente entender o que aconteceu ali na abordagem. O que eu falei? Luiz Alberto. Yuri Alberto, para a gente ver o que aconteceu ali da maneira da abordagem de marcação. A Duda Gonçalves está chamando a gente. Vamos lá, Duda, como é que tá? Existe festa ou é só um alívio por aí com a vitória do Corinthians, Duda? Ou a festa de aniversário, né? Existe a festa de aniversário, Bruno. Abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes. Uma festa muito bonita por parte da torcida do Corinthians, desde antes da partida e agora, obviamente, com uma sensação também de alívio, com um êxtase muito grande aqui na Neoquímica Arena, porque o Corinthians não vencia no Campeonato Brasileiro há 6 partidas e jogando aqui na Neoquímica Arena há 45 dias, ou seja, fazia muito tempo que o torcedor não comemorava justamente uma vitória aqui dentro de casa e também uma vitória tão importante quanto essa, né? Os jogadores falaram na saída de campo para as outras emissoras justamente sobre a importância desta partida. É um gigante do futebol brasileiro, é um Flamengo que briga no G4, na parte de cima da tabela de classificação, e o qual o Corinthians, nenhum torcedor que veio aqui na Neoquímica acreditaria, por exemplo, em um resultado positivo hoje, ainda mais da forma como foi. E aconteceu. Se no jogo contra o Juventude, no meio de semana pela Copa do Brasil, o técnico Ramon Dias falou que foi um dos piores primeiros tempos do Corinthians, né, na era Ramon Dias, hoje foi bem diferente, foi um primeiro tempo, por exemplo, que o Corinthians foi muito bem e, claro, isso se estendeu por toda a partida porque o Corinthians brigou até o fim, muito desse espírito de raça que a torcida já vinha cobrando também nos últimos jogos. Algumas preocupações, né, não só no dia de hoje, como também para essa sequência do Corinthians. O Héctor Hernandes, que estava estreando como titular na partida de hoje diante do Flamengo, acabou sentindo a coxa direita logo aos 4 minutos do primeiro tempo e precisou ser substituído justamente pelo Yuri Alberto, né? O Héctor que chegou, foi apresentado, né, na semana passada, já começou a jogar justamente no jogo contra o Juventude e agora como titular também acaba sentindo, ou seja, já chega jogando e também tem esse problema físico, né? Um problema para o técnico Ramon Dias e a sua comissão. Assim como o Thales Magno, que sentiu também ali aos 14 minutos do segundo tempo o ombro direito, ele já havia deslocado o ombro e hoje voltou, inclusive, a sentir, então também foi substituído no segundo tempo. Mas, claro, a torcida comemorou muito o gol do Thales Mágico, ou o talismã também, né? Como os torcedores estavam cantando por aqui na Neoquímica Arena. O Thales Magno que chegou muito bem nesse Corinthians, assim como o Angel Romero, aí a gente não precisa nem falar, 34 gols na Neoquímica Arena, artilheiro da Arena também. Além, claro, do Yuri Alberto, que hoje, apesar da expulsão já aqui no fim da partida com os ânimos exaltados, fez uma grande partida. Yuri Alberto, que começou no banco de reservas, justamente entrou no lugar do Héctor Hernandes, mas hoje fez um bom jogo e a torcida vinha cobrando muito disso, muito dessa confiança também do Yuri Alberto, e aconteceu aqui na Neoquímica Arena. Confiança principalmente pensando na sequência do Corinthians, porque enfrenta o Juventude aqui na próxima quarta-feira pelo jogo de volta da Copa do Brasil e depois tem um confronto diante do Botafogo no Newton Santos, ou seja, essa vitória dá um gás a mais para o Corinthians, pensando na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, porque respira um pouco fora da zona de rebaixamento, e depois tem outro confronto dificílimo contra o líder do Campeonato Brasileiro, ou seja, dá uma confiança, é um dia de festa, 114 anos do Corinthians, a torcida tem muitos motivos para comemorar pela história, pelas glórias e hoje, claro, também por essa vitória tão expressiva por aqui. Duda, você já volta, a gente quer ouvir, não quer ouvir o pessoal lá, Zé Elias? Opa, na íntegra. Todo mundo? Todo mundo. Então, todo mundo que passar, Duda, a prioridade é sua e também do Vladimir Bianchini, tá? Já vou chamar o Vlad também, porque o Vlad acompanha o lado do Flamengo. Desculpa, o Rafael Valente, que tá por lá. E o Rafa já tá aqui no Sport Center também, né, Rafa? Para contar pra gente como os rubro-negros viram, então, essa derrota e as contas que a gente fazia em relação à disputa pelo título da competição, ou pelo menos liderança, Rafa.
Fala, Bruno, boa noite também aos amigos do estúdio, ao nosso fã de esporte. Olha, no finalzinho do jogo, o jogo terminou muito quente aqui na arena, né? A gente observou até os jogadores aqui do Flamengo indo na arbitragem, cobrar, porque queriam mais tempo de jogo. O Flamengo estava com 2 jogadores a mais em relação ao Corinthians e acreditava até ali no empate. Mas durante o jogo todo, e eu até estava acompanhando vocês falando, principalmente o Mário Marra, a gente sentiu muito isso do Flamengo, sabe? Não foi aquele Flamengo de grande ímpeto em outros momentos da temporada, aquele Flamengo que sufoca o adversário, que tenta, que cria. A gente até percebeu muitos espaços no meio de campo ali, acho que o segundo gol do Corinthians ilustra muito isso. Não foi um Flamengo que a gente está acostumado a ver. E essa derrota foi a 5ª derrota do Flamengo em 9 jogos. O momento mais turbulento do Flamengo na temporada, sem dúvida. O técnico Tite, ele vinha falando sobre isso, o tamanho do desgaste que o mês de agosto representou para o elenco, com a quantidade de decisões, né? Copa do Brasil, Copa Libertadores, viagem, o Flamengo jogou em La Paz. Hoje, por exemplo, não teve 7 jogadores de última hora. O zagueiro Léo Pereira, aqui no treino de ontem, sentiu o joelho, ficou de fora. O Pedro voltou, o Pedro não jogava desde 15 de agosto, até fez o gol do Flamengo, o gol de pênalti, mas o Flamengo em momento algum a gente viu ele pressionando o Corinthians e ele batalhando pela vitória. Foi até uma característica diferente do que a gente viu. E o Flamengo, qual que é o saldo dessa derrota aqui em Itaquera, né? Quer dizer, o Flamengo está com 44 pontos, 6 atrás do Botafogo. O campeonato para agora pela data FIFA. O Flamengo vai ter pelo menos uns 12 dias de preparo, mas já volta com Copa do Brasil, o duelo contra o Bahia, e depois já tem um duelo contra o Peñarol pela Copa Libertadores. Então, se agosto foi tenso para o Flamengo, setembro vai ser tenso igual, e o Tite vai tentar recuperar esses jogadores que estão lesionados, estão fora, e provavelmente vai tentar também descansar um pouco o elenco. A gente ainda não tem as palavras nem do Tite, nem dos jogadores que ainda não saíram, mas a gente vai ouvir, vai perguntar as coisas também, e eu volto com vocês quando eu tiver mais informações, tá bom? Um pouco da análise aí dos comentaristas, deles falando um pouco, né, sobre esse jogo, do que esperar também dos próximos confrontos, tanto de Flamengo quanto do Corinthians. É um jogo bem equilibrado, acredito eu. O Corinthians é melhor do que o Flamengo, pode ficar bem evidente isso em alguns momentos do jogo. O Flamengo pouco propôs, assim, uma partida bem ruim do Flamengo, que é um time que geralmente vai pra cima do seu adversário, né, fica com a posse de bola. Não vimos isso hoje na Neoquímica Arena. Em contrapartida, vem um time do Corinthians muito aguerrido, indo pra cima, tentando dar vida pelo resultado, né? Até porque era aniversário do clube, então fizeram de tudo para ganhar do Flamengo. E o Flamengo mais uma vez ali pecando na bola aérea. As maiores chances do Corinthians novamente foram na bola aérea ali. O Timão, que é muito bom pelo alto, o Flamengo, que é horroroso na bola aérea. Tanto é que esse primeiro gol aí do Thales Magno nasce numa jogada onde o Yuri leva na linha de fundo e o Davi Luiz não faz a cobertura como deveria. E aí o Thales Magno sozinho nas costas do Varela. Depois teve aquele lance também do Bidu ali, onde ele sozinho nas costas do Varela conseguiu cabecear, mas cabeceou bem mal. E esse gol o gol do Romero já no final ali, né, no segundo tempo, na verdade, foi num vacilo gigantesco da zaga do Flamengo, onde Davi Luiz não marcou, o Varela não marcou. E quem aproveitou foi o Romero, que entrou para fazer mais um gol e salvar o Timão ali de mais um jogo. Assim como já tinha ajudado bastante na última temporada, dessa vez não foi diferente. E aí, o que você achou? Deixa o like, inscreva-se no canal e comente o que você achou, porque é importante demais saber o que vocês pensam. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!